Olá, amigos, boa noite. É uma alegria estarmos juntos, iniciando mais uma noite de estudos e reflexões. E como sempre, os amigos já estão aqui junto de nós para que a gente, de alguma forma, possa melhorar a nossa maneira de ver a vida, de pensar, através dos ensinos que temos recebido dos amigos espirituais. Boa noite, Cláudia, que está chegando, Gil, Laura. Boa noite, Tânia. São tantos amigos, André Luiz, que está aqui conosco, Maria Letícia. Boa noite a todos, Sivaldo, boa noite, Célia. São os amigos que partilham conosco dessas reflexões que aqui fazemos a cada dia, ou a cada noite, melhor dizendo, porque elas que dão sentido mesmo para esse nosso caminhar, para esse nosso existir. Assim, meus amigos, hoje é aquela noite de estudo da obra O Livro dos Médiuns e nós estamos no capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Mas antes, como sempre fazemos, vamos pensar um pouquinho na nossa gratidão ao Pai Todo-Poderoso que nos assiste a cada instante. Assim, Pai de bondade, nós agradecemos por esses momentos do nosso existir, pela alegria de viver, pela bênção, pela paz, pelo amor que chega até nós e que nos faz, então, criaturas um tanto melhores, um tanto mais dignas. Que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso norte, o nosso caminho, e que os amigos espirituais que velam por nós possam nos assistir, nos intuindo, nos inspirando, nos amparando em todas as nossas necessidades. Vamos lá, Rosângela, Carlinhos, Marco Antônio, Márcia, Maria Cristina, sejam bem-vindos, Didi, Júlio César, Rosa, que maravilha podemos estar juntos mais uma noite. O nosso capítulo do Livro dos Médiuns, ele trata especificamente da identidade dos espíritos. Então, é um momento em que Kardec está chamando a nossa atenção para o cuidado que precisamos ter. Há muita dificuldade em identificar o espírito que está dando comunicação, que está ali junto de nós. Precisamos ter essa atenção, porque nem sempre é o que nos parece, algumas vezes é difícil, mas o recadinho é que não sejamos crédulos demais, que não porque estamos em diálogo, recebendo uma comunicação do mundo espiritual, que verdadeiramente aquele espírito que está ali se manifestando quem diz ser ou traz uma boa mensagem ou é digno do nosso cuidado. Então, era este o recadinho. Vamos, antes de tudo, Dilza, Sebastiana, Betinha, Júlio, Terezinha, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, Eliana, Marina, Jane, que possamos fazer as nossas costumeiras reflexões. Nós já tínhamos visto alguns itens desse capítulo que falava sobre a necessidade de termos atenção de como poderíamos identificar os espíritos. O item de hoje, paramos a semana passada, onde Kardec dizia que a questão da identificação não é o mais importante, não. Que o que interessa é o conteúdo da mensagem que os espíritos trazem. Agora, quando se trata de uma comunicação familiar, ou seja, de alguém que solicitamos, algum amigo, algum parente, que solicitamos uma comunicação, uma palavra, e ela vem através de um médium, aí é fundamental, sim, que nós tenhamos a certeza de que são os nossos queridos que estão ali respondendo e que de alguma forma nós estamos identificando a sua fala, a sua presença, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, e com raríssimas vezes, raríssimos médiums, é possível ter-se até a assinatura perfeita daquele ente querido que está trazendo a mensagem. Nós já vimos casos em que
um rapaz foi inocentado, juridicamente falando, de um crime que ele não cometeu, através do testemunho do desencarnado, daquele que sofreu o desencarne, e o amigo estava sendo culpado, e ele vem e faz todo um relato da situação, e a assinatura é tão perfeita, que mesmo levada a laboratórios de grafoscopia, foi comprovada que verdadeiramente aquela era a assinatura do jovem desencarnado, e por conta desse testemunho, o amigo foi inocentado de um crime que ele não era responsável. Uma pena estava sendo imputada a ele e ele era inocente. Então, meus amigos, são coisas que acontecem e que nós temos que ter essa observação, sim, com cuidado. Boa noite, Cidinha, Cida, Silvia, Cláudia, Sebastiana, boa noite a todos. Nesse item 257, Kardec diz o seguinte: a identidade é mais fácil de constatar quando se trata então de espíritos contemporâneos, espíritos da nossa época, espíritos que viveram mais próximos de nós, e aí nós sabemos dos hábitos, do caráter, do conhecimento, a linguagem que ele poderia usar, porque é alguém contemporâneo. Por que isso? Porque se é um desencarne, se é uma comunicação mais próxima do desencarne, o espírito ainda não teve tempo de se livrar desses hábitos, do seu gostar, do seu querer, da sua maneira de falar. Ele ainda está trazendo esse clichê da última experiência na carne muito vivo. E por isso é mais fácil, então, de comprovar se é realmente aquela pessoa ou não. Então, eles ainda não tiveram um tempo hábil para se livrar desses hábitos, desses conhecimentos que foram vividos, e isso é que forma um conjunto dos sinais mais certos de identidade. Veja que ainda aí Kardec toma cuidado de não dizer que é mesmo aquela pessoa, mas dizendo, pelo menos é uma oportunidade que a gente tem de perceber mais corretamente se seria possível de ser aquela pessoa, por N razões. O espírito não se despoja da sua suscetibilidade e toda pergunta, quando alguém pergunta para colocá-lo à prova, para saber, e isso muitas vezes o aborrece. Então, o aconselhamento de Kardec é que evitássemos essas perguntas que prensam a pessoa, aquelas jogadinhas, perguntas manipuladoras que o espírito percebe que está sendo testado. É muito desagradável ser testado, muito desagradável, e por conta disso também os espíritos se aborrecem. Então, evitar isso, levar um diálogo de uma forma tal onde não houvesse essa questão de testar para dizer realmente se é ou não é aquela ou aquela a outra pessoa. Há perguntas que ninguém faria em vida, com medo de faltar às conveniências. Não faria. Algumas perguntas íntimas, qualquer coisa assim, não se faria, porque não seria conveniente, não seria adequado, não seria educado. Então ele diz, por que agora querer fazer essa pergunta? E por conta disso os espíritos podem se afastar. Então, tipos de pergunta que não seria conveniente para eles, ou que seriam aquelas que iriam colocar muito à prova, ficar muito questionando nome, filiação, família, ocupação, esses detalhes. Não precisa, porque eles dirão por si mesmos. Então, não precisamos fazer um currículo para o espírito dizer quem, como, quando. Detalhes desse tipo não são necessários, os espíritos falam por si mesmos. Então, isso seria muito desagradável, até porque muitas vezes, numa comunicação, quando um questionamento desse tipo é feito, seu nome, qual é a sua família, que lugar,
o espírito está tão atormentado, ainda eu imagino que é como quando a gente acorda num repente e não sabe nem onde está. E as ideias não clarearam ainda e alguém pergunta um punhado de coisa e você vai respondendo bobagens no meio porque simplesmente ainda não se situou. Então, para o mundo espiritual, para os espíritos que se apresentam, os recém-desencarnados, muitas vezes está complicado ele responder isso. Quantas vezes e é comum, né, num pronto atendimento, alguém que sofre um acidente e que é levado e os médicos vão fazer um procedimento para ver se ele está loque, se ele está localizado, se ele está lúcido, se ele tem consciência do ocorrido, se ele sabe identificar. Então ele responde, e por ali os médicos fazem uma avaliação do tamanho do trauma sofrido por ele naquele acidente. Se ele tem a lucidez suficiente, se ele sabe onde se encontra, se ele sabe do ocorrido, ou então se ele tem consciência dos fatos, consciência de si. Esse é o estado. Se isso é usado num pronto atendimento do nosso mundo, por que não seria também usado para os espíritos recém-desencarnados e numa comunicação seria muito desagradável e perturbador. Nem sempre ele vai saber responder a contento tudo isso. O Gil questiona, né? O sentimento e a emoção acompanham o espírito? Claro que sim, porque isso pertence ao espírito. Nós não levamos daqui nem o corpinho, nada, materialmente falando, nada. Mas levamos tudo que pertence ao espírito e o que verdadeiramente é propriedade do espírito: sentimento, emoção, conhecimento. É isto que é a bagagem do espírito. Por isso que muitas vezes uma manifestação, quando o médium às vezes ressente das emoções que o espírito demonstra naquele instante, do sentimento que ele está trazendo naquele instante. Muitas vezes o médium percebe, e mesmo as pessoas percebem o estado de emoção daquele que se aproxima. É uma sensação de saudade, porque é uma aproximação de um ente querido que está junto de nós. Então, sim, isso nós carregamos conosco e vamos reproduzir em cada encontro que temos com as pessoas, sejam sentimentos bons ou ruins, sejam emoções boas ou ruins. Nós vamos retratar, porque essa é a nossa bagagem, é isso que nós temos como elemento a ser apresentado. E aí, Kardec continua, né? A respeito dessa identificação, agora no item 258. Os espíritos frequentemente dão provas espontâneas e irrecusáveis de sua identidade. Isso que dissemos, não há necessidade de colocar o espírito num julgamento, num questionário infindável, num estado de um exame oral. Não é isto não que interessa. Normalmente, em condições espontâneas, eles vão trazendo as suas falas. E aí nós vamos percebendo a linguagem, expressões que lhes eram familiares, referência a alguns fatos significativos e de particularidades de sua vida, às vezes desconhecidas dos assistentes, e possível de verificar a sua veracidade. Se é algo contemporâneo, é até fácil de verificar a veracidade. Voltando àquele caso que a psicografia do Chico serviu num tribunal para inocentar uma pessoa inocente, na descrição que o espírito fez daquele acidente com arma de fogo, que eram dois amigos, ele mais o amigo que estavam manuseando uma arma de fogo na casa dele,
A descrição que ele fez da posição em que eles estavam e do ocorrido foi comprovada pela perícia. A perícia foi ao local e agiu de conformidade com aquilo que o espírito informou e com aquilo que ela pôde observar e viu que era perfeitamente correta a informação daquele espírito. Pela perícia, trajetória da bala, velocidade, distância, tudo isso foi visto pela perícia, comprovando. Então vejam, há maior comprovação do que isso. Talvez esse jovem tivesse assinado o seu nome como era no seu RG, somente para um reforço disso tudo e para contar como um testemunho no julgamento, porque foi isso que livrou o outro de uma acusação indevida. Então, Kardec nos faz lembrar isso, que eles vão trazer relatos, e eu acho interessante que nestes casos é que a gente releia, se já lemos ou se não lemos, vamos ler Chico Xavier, nas suas obras de cartas aos familiares, daquelas cartas amigas que ele recebia, porque os detalhes que estão ali naquelas cartas, só a família mesmo é que sabe dizer, só a família é que sabe contar. Meus amigos, eu acho que eu vou precisar de um segundo sair de cena, porque eu não coloquei o plug do celular, vocês sabem que eu gravo pelo celular, e pode ser que a minha bateria acabe. Um instante. Conosco, olha, é tudo muito rapidinho e nós já vamos organizar aqui. Por um descuido a gente não colocou. E a gente quer ter a garantia de que tudo ficará bem, que tudo está correto conosco. Assim, nós podemos continuar em paz, com tranquilidade, sabendo que a nossa energia, a nossa bateria está garantida. Me perdoe. Voltando então, talvez fossem os amigos espirituais que dessem um alerta para a gente observar esse detalhe que tinha escapado aos nossos olhos, né? E que agora então a gente consegue estar despreocupado quanto a isso. Ao vivo é tudo assim, não é? Não tem arruma, não tem muda, deixa mais bonitinho. Não, estamos muito assim à vontade e os nossos erros, nossos descuidos ficam bem visíveis também. É ótimo isso. Mas nós, continuando aqui as reflexões de Kardec sobre este quesito, ele diz nesse item 258, as provas de identidade surgem muitas vezes de forma imprevista e nem sempre no primeiro momento. Olha que coisa interessante, porque muitas vezes acontece até uma comunicação e as pessoas dizem, mas não assinou, não colocou não sei o que, acho que não era. Guarde, porque às vezes vem outra comunicação e essa outra comunicação traz algum detalhe e vai validar aquela primeira informação. Então, não descartemos, não aceitemos tudo, mas não descartemos as coisas que nos chegam. Guarda, dê um tempo, mais à frente pode ser que haja alguma situação que exige de nós um pouquinho de paciência. Ainda ele diz, é conveniente esperá-las ao invés de as provocar. Esperar a confirmação, esperar que chega algo que confirma a todos nós. O Gil disse, estamos e somos de casa, graças a Deus, Gil, graças a Deus. Silvia, boa noite, Divone, boa noite, aqueles a Vera, boa noite, Regiane, Ivete, são amigos que eu ainda não tinha cumprimentado. Vamos ao item 259, vejo que todo esse capítulo 24 são cuidados
que o codificador deixou para que nós então observássemos melhor as comunicações, no geral, como é que elas estão se procedendo ou identificarmos os espíritos. Qual é o meio usado com sucesso para identificação? Fazer o espírito afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que é Ele mesmo. Então isto era uma prática, especialmente na época em que o nome de Deus era extremamente respeitado. Porque hoje mente-se em nome de Deus. Vi uma cena curiosa hoje, logo pela manhã no noticiário, um assaltante assaltou uma mulher numa das ruas aí, eu não sei se era São Paulo, qualquer coisa assim, à luz do dia, e levou o celular dessa mulher. Olha, Flávia, que bom, Flávia, um abraço para a família inteira, a gente está com saudades, viu? Então, ele assaltou essa mulher para roubar o celular, mas ele não contava que a mulher era uma mulher valente, que conhecia lutas, etc., e ela acabou dominando aquele bandido, colocando no chão de bruço e segurou o camarada até que chegasse uma viatura, polícia, e pudesse então agir. E aquele bandido, preso com a cara no chão, dizia assim para ela de lado: me perdoe, em nome de Jesus, me perdoe. O celular dela ainda estava no bolso dele. Ele tinha acabado de roubar. Estava lá, em nome de Jesus, me perdoe. Roubou, pego em flagrante. A polícia chegou e levou, entregou o celular para ela que ele tinha roubado, usando o nome de Jesus. É isso que nós dissemos aqui. Imagine, se o encarnado está usando o nome de Jesus em vão, o nome de Deus em vão, até esta prática, que há um tempo era extremamente respeitada, que não se falava o nome de Deus em vão, porque é um dos mandamentos, não usar o nome de Deus em vão. Então, talvez nos dias atuais, a gente tenha até que pensar alguma coisa a respeito disso. Porque esta prática, talvez, hoje, não deu excelente resultado com todas as criaturas. Muitas vezes, o usurpador, no caso de um espírito que está se fazendo passar por outro nome, por outro espírito mais importante ou que mereça mais crédito, um nome que imponha respeito, muitas vezes, diz Kardec, o usurpador recua diante do sacrilégio. Imagine bem, ele desconecta, ele acaba com a comunicação, fosse oral ou escrita, porque simplesmente usaram o nome de Deus. É aquela história, você jura por Deus. Isso era uma prática comum no passado e onde valia mesmo, jurava ou não jurava. Quantas vezes nós vemos até em tribunais a mão sobre a Bíblia e pedindo à criatura que jure, que ela dirá a verdade e somente a verdade. Isso banalizou-se e hoje nós vemos quanto juramento falso em todos os aspectos. Então, nosso cuidado também com as comunicações espirituais tem que ser redobrado. Redobrados porque a enganação, né? O fake, hoje é lugar comum para todas as coisas. Se mais hipócrita contorna o problema por meio de uma omissão. Então, se aquele espírito é mais hipócrita ainda, ele vai contornar esse problema por meio de uma omissão. Ele não vai jurar em nome de Deus, ele não vai, em nome de Deus Todo-Poderoso, dizer que é ele mesmo, ele vai dar um nó, ele vai simplesmente dizer, olha, eu vos certifico que digo a verdade. Ele não abre a boca para falar de Deus, nem que ele está jurando. Ele diz, não, eu dou ciência, você é verdade, sim, eu sou quem sou mesmo, estou falando. Ele não vai por aquele caminho que mexeria com as estruturas de fé.
da criatura. Não entra por aí. Há os que juram por tudo o que quiserem. Por Deus, por Jesus. Eu estou contando o caso de um bandido hoje cedo que dizia, ó, em nome de Jesus, me perdoe. Quem acredita? Mas é uma expressão de fé que ele estava usando até no momento indevido. Estava ali. Há os que juram por tudo o que quiserem, pelo que há mais sagrado, eu juro que é verdade, eu juro que sou fulano de tal. E continua. Então, o Kardec entra com um exemplo nesse item, dizendo assim, que um espírito desse tipo se comunicava com um médium, dizendo que era o próprio Deus. Ele dizia que ele era Deus. E o pior, o médium se sentia muito honrado em ser um médium de Deus, com tão elevada graça que acreditou e se transformou num médium de Deus. Imaginem bem, que é Jesus, que é Deus, que é Nossa Senhora, esta ou aquela, que é uma entidade espiritual, vamos até falar em mediunidades fora da casa espírita, mas o trabalho mediúnico num terreiro, onde poderia um espírito vir dizendo que ele era uma entidade elevada, e o médium se sentir vaidoso, achando que é, sim, aquela entidade maravilhosa que está se manifestando atrás dele. Então imagine que o Kardec está dizendo, na sua época, aconteceu esse fato, um registro de um espírito que se comunicava com o médium, dizendo que era Deus, e o médium se sentia muito honrado com tão elevada graça, ser um médium de Deus. Não é pouco, né? Ele queria começar por um dos mais, se acabaram mesmo. Jesus é o médium de Deus. A palavra divina vem através dele, o pensamento divino se transforma em palavra através dele. E só. Nessa categoria, só. Porque nós podemos, sim, ser assistidos por espíritos mais elevados. Mas olha o nosso nível na escala espírita para imaginar se poderíamos ser médiuns desse tipo de espírito mais elevado. Evocado por nós, então veja só que Kardec interagiu no trabalho mediúnico com esse espírito. Esse evocado por nós, então Kardec evocou Deus, aquele Deus que se comunicava por aquele médium. Ele não ousou sustentar a impostura, não sustentou, diante da integridade do outro, que não se deixou enganar, ele não ousou sustentar a impostura e disse, eu não sou Deus, mas sou seu filho. Olha como ele é sabidinho. Eu não sou Deus, mas sou seu filho. E aí, a Kardec pergunta a ele, então sois Jesus? Porque se era tão elevado, se fazendo passar por Deus, talvez usando até a expressão de Jesus, eu e o Pai somos um, porque era o pensamento divino fluindo através dele, então sois Jesus? Isso não é possível, porque Jesus está muito elevado para usar subterfúgios. Kardec dizendo a ele, se você é Jesus, não é possível. Jesus é um espírito muito elevado para enganar as pessoas, se dizendo Deus. Ousas afirmar em nome de Deus que és o Cristo? Kardec perguntando a ele. Eu não disse que sou o Cristo, eu disse que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. E ele não estava errado. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos suas criaturas. Então ele tinha bem consciência disso, no entanto, ele quis enganar aquele médium e as pessoas que, através do médium, recebiam a comunicação, as orientações prováveis que ele dava. Deve-se concluir, diz Kardec, que a recusa de um espírito em afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova de sua impostura. E aqui é muito válido, porque quando alguém começa
a esconder a sua identidade, a não responder, ou não confirma aquilo que está sendo falado, nós podemos pensar num impostor que está enganando. Hoje nós temos uma prática comum, né, nas redes sociais, através do nosso WhatsApp, de pessoas que se fazem passar ladrões, que se fazem passar por um ente querido, usando a foto ou o número do WhatsApp para pedir dinheiro para as outras pessoas. No entanto, se nós conseguirmos manter o sangue frio diante do fato de um sequestro, como muitas vezes já foi colocado nos programas de WhatsApp, coisas assim, se nós conseguíssemos manter o sangue frio, a tranquilidade para pedir que outro ligue àquele ente querido, ou se jogássemos alguma pergunta para ele, nós saberíamos se estaríamos tratando com um impostor ou com um ente querido. Um delegado de polícia ainda durante essa semana passada, falando sobre estes golpes que estão sendo dados pelo WhatsApp, usando a foto de uma pessoa, o sequestro da foto de uma pessoa, para solicitar essa ajuda. Então, o que esse delegado orientou às pessoas? Ele orientou que a gente tenha até em família, entre os entes queridos, uma frase que seja uma senha. E aí nós vamos saber se aquele é verdadeiramente quem diz ser. Uma senha. Para sabermos identificar se é o nosso ente querido ou não é. São cuidados da nossa época, mas são aqueles mesmos cuidados que nós estamos vendo com o mundo espiritual. Os impostores encarnados, os ladrões, sequestradores encarnados, não porque desencarnam vão perder essa índole da noite para o dia. Eles vão continuar. E nós precisamos continuar com os mesmos cuidados que teríamos se fossem encarnados. Então, toda a atenção nossa com relação à identidade daquele com quem estamos conversando é para a gente ter cuidado, sim. Contudo, a afirmação nos dá apenas, se ele até disser, né, ele afirmar em nome de Deus que é ele mesmo, Kardec disse assim, ainda isso não basta, porque isso nos dá a presunção de identidade e não prova de identidade. Quer dizer, presunção de identidade. Aquele rapaz da psicografia de Chico, que salvou o amigo de um crime que não praticou, ele não teve só a presunção de identidade. Por isso ele assinou o nome com tal perfeição, porque era uma prova da sua identidade para salvar aquele amigo. É raro, o médium tem que ter as características dessa possibilidade de flexibilidade, de poder múltiplas letras e fidelidade total à letra que ele está emitindo. Não é simples, é um processo mais complicado, mas possível de se realizar. Então tenhamos cuidado com todas essas comunicações que recebemos, não vamos aceitando tudo como verdadeiro, vamos devagar com isso, porque nós vimos neste período até em que as pessoas estão usando mais os nossos meios de comunicação, uma enxurrada de mensagens atribuídas a Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, com tragédia de apocalíptica sobre os eventos que iriam se desenrolar. Fora aquelas de fim de mundo, né? Que de tempo em tempo ela surge por aí, assustando as pessoas. A tal ponto foi sério isso, que era psicografia, que foi psicofonia registrada, que Divaldo foi a público dizer que aquilo não era verdadeiro. E Chico Xavier jamais escreveria coisas com esse tipo de conteúdo, porque quem conheceu Chico Xavier sabe que ele
tinha uma forma de falar até indireta sobre os fatos. E a pessoa tinha que prestar muita atenção para poder perceber para quem e sobre o que Chico estava falando. Porque só depois é que as pessoas percebiam que ele tinha alertado, que ele tinha falado, mas ele não falava diretamente. E eu acredito que esse comportamento dele era em respeito ao livre-arbítrio das pessoas. A maneira de cada um conduzir a própria vida. Então ele podia dar um toque, mas ele não podia impor a sua ótica a essa ou aquela criatura no seu modo de viver. Enfim, nós nos permitimos estas reflexões, e é isso que eu tenho chamado essas nossas noites, como noites de reflexões, onde a gente se permite pensar sobre este ou aquele ponto. Os amigos colocam também o seu pensamento nas postagens e a gente vai junto, vai fazendo uma avaliação sobre a vida, sobre o nosso existir, sobre as coisas que nos rodeiam. Então, no item 260 deste mesmo capítulo 24, Kardec diz assim: pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança de caligrafia e assinatura, que foi o que aconteceu neste caso que nós citamos de Chico Xavier. Nem todos os médiums obtêm esse resultado. Veja que é uma especialidade mediúnica, poder transmitir a caligrafia e a própria assinatura. É aquilo que dissemos, nem todos os médiums têm essa flexibilidade. E nem sempre representa garantia de autenticidade, porque Kardec já falava em falsários espirituais, falsificadores de assinatura. Pensam que é só hoje? Que é só agora que acontece? Não. Muita enganação. A humanidade tem se comportado assim. E é aquilo que dissemos, não é porque desencarnou que perde a sua habilidade de falsificação e nem o seu mau caratismo em ser um falsificador. Se ele não tomar movimento, pé da situação e quiser mudar, ele poderá ainda assim agir com maldade. Há uma presunção de identidade que adquire valor dentro das circunstâncias em que se produziu. Então, é um conjunto de coisas que vai nos garantir que aquela comunicação é verdadeira. É um conjunto. O mesmo ocorre com símbolos ou talismãs. É um conjunto de coisas. É o desenho, é a assinatura, é a caligrafia, é a palavra que era característica da pessoa, é o fio do pensamento que era característico. Por isso ele dizer que é mais fácil nós conseguirmos ter identidade do comunicante, se é da nossa época mais atual, do que aqueles do passado remoto que nós não temos a menor ideia de como era a letra, de como era o comportamento, o que pensava aquela pessoa. É preciso isso. Eu já contei uma vez para vocês, mas vou relembrar esse fato, omitindo os nomes, evidentemente. Mas havia um jovem que tinha desencarnado e a família estava indo muito à casa espírita no auge do seu desespero, buscando um conforto, uma clareza no pensamento e quem sabe até uma palavra via psicografia daquele filho tão amado. E, no entanto, o pai era o mais difícil, a mãe ficava muito contrita, mas o pai, ele se dispersava demais e ele era fumante em alta dose de fumo, que ele não parava nem dentro do salão da casa espírita. Então ele saía toda hora fumar. Era o desespero. E foi muito interessante que numa das noites que nós lá estávamos,
Já no finalzinho da nossa noite de Evangelho e Passes, me veio a presença desse rapaz, mas ele não disse nada, não escreveu absolutamente nada. Ele desenhou num papel. Um símbolo. E me fez entender que era para entregar àquele homem que ele sabia do que se tratava. E eu não tive dúvida, logo encerrou o trabalho, eu obedeço direitinho quando os espíritos falam, é minha obrigação cumprir. E eu fui até o senhor e disse assim, olha, eu não sei o que significa, mas isso aqui é para o senhor. Entreguei um pedacinho de papel rasgado, um pedacinho de papel com aquele símbolo. Quando ele pegou aquele papel e ele olhou para aquele símbolo, o homem teve uma crise de choro tão grande, que todo mundo ficou muito assustado e todo mundo cercou ali de cuidados e tal. E aí, ele, para nossa surpresa, ele tirou a carteira do bolso e disse assim, pois um dia eu combinei com meu filho este símbolo, e onde quer que a gente estivesse, este símbolo estaria nos unindo e mostrando que nós estávamos presentes. E ele tira da carteira um pedacinho de papel também rasgado e dobrado, enfiado num fundinho. Ele disse, nem a minha esposa sabe que eu tenho isso na carteira e que eu combinei isso com meu filho. Era o mesmo desenho. E ele ficou, a partir daí, com os dois papeizinhos dentro da carteira com o mesmo símbolo. Então, a partir disso, esse homem mudou, se transformou. Ele se tornou outra criatura, voltou a viver. E ele era muito grato, quer dizer, não houve uma palavra, nenhuma carta quilométrica, nada. Foi um pequeno desenho de um símbolo, mas ele tinha o igual dentro da carteira e foi isso que ele tinha combinado com o filho dele. Então nós vemos Kardec dizendo assim, quer dizer, a melhor prova da identidade do espírito são as circunstâncias imprevistas, diz ele. Quem poderia prever uma coisa dessa? Quem poderia prever que esse homem tinha combinado isso com o filho e tinha na carteira o outro pedacinho de papel? Ninguém. E é o ditado espontâneo. Ele vem quando menos se espera, não há um forçar da comunicação, não houve evocação, nada. Então, o que nós temos que atentar é para isso, a linguagem, as circunstâncias, as provas que vão chegando quando a gente menos espera e que refletem que é sim aquela pessoa com quem estamos falando. Bom, eu não disse boa noite a Lena, a Lúcia Elisa, eu não tinha dito ainda, a Maria Inês, são os amigos que estão conosco, a Silvia. Então sejam bem-vindos nessa noite onde relembramos coisas e onde Kardec faz questão de nos orientar. Porque existe muita enganação, existe muita fraude, existe muita coisa errada. E nós precisamos estar atentos para que não sermos enganados. Nós termos a condição de fazermos o melhor. No item 261, Kardec continua citando esse capítulo do Identidade dos Espíritos, é um capítulo muito longo, sinal de que ele se preocupou muito com aquilo que em nos orientar, para que não caíssemos em fraudes. Então, em nos orientar. Certamente se dirá, um espírito pode imitar uma assinatura. Sim, poderia. Se ele é um falsificador, pode imitar. Pode também, então, imitar a linguagem. Muitas pessoas poderiam dizer isso. Ele imita a letra, ele pode imitar a linguagem. É verdadeiro, porque do muito que se diz o Cristo para melhor enganar,
imitam o estilo evangélico. Então, muitas pessoas se dizendo o Cristo, muitos espíritos que se digam o Cristo, o próprio Deus, enfim, aqui no caso do Cristo, Kardec diz, é verdadeiro, ele pode imitar a linguagem do Cristo. Que tipo de linguagem ele vai usar para se fazer passar como o Cristo? O estilo evangélico. Mas que estilo é esse? Jesus tinha uma característica muito interessante. Quando ele ia falar diretamente a uma pessoa, orientando-a em alguma lição, ele dizia assim, em verdade vos digo, não cairá uma folha da árvore sem que Deus queira. Em verdade eu vos digo, no final do tempo haverá pranto, ranger de dentes, tremores, até mais ainda não é o fim. Então essa expressão, em verdade vos digo, é um refrão que Jesus usou muitas vezes. E muitos espíritos querendo enganar médiuns e trabalhadores e pessoas de um modo geral, poderão escrever assim nos textos, em verdade vos digo, tal coisa assim, assim, e a pandemia, tal coisa, como nós temos visto médiuns escrevendo sobre isso. Em verdade vos digo. E aí a gente diz, nossa, olha, essa expressão é de Jesus. Então, quem sabe é ele trazendo uma orientação, uma ajuda. E assim, por isso Kardec disse, é verdadeiro. Ele poderá imitar a linguagem, num estilo da fala daquela pessoa. Mas quando se examina o texto, então, espera aí, eu posso ser enganado pela assinatura, pela letra, e posso ser enganado pelo estilo. O que é que vai me garantir que quem é quem, ou com quem eu estou lidando? Eis quando se examina o texto, sem se deixar influenciar, é que se observa o fundo dos pensamentos. Então, vamos deixar de lado, estava lá escrito, em verdade eu vos digo, que a pandemia, tá. Vamos deixar o em verdade vos digo de lado, porque para dizer, é Jesus. Vamos deixar esse primeiro impacto de lado e vamos olhar a continuidade daquilo que está escrito. O fundo disso, aquilo que está sendo trazido como ensinamento. Então, quando se examina o texto sem se deixar influenciar, observa-se o fundo dos pensamentos e o alcance das expressões, vendo-se ao lado de belas máximas de caridade, recomendações pueris e ridículas. Porque às vezes coloca, fora da caridade não há salvação. São expressões bíblicas, expressões que estão nas narrativas das falas de Jesus. E as pessoas, aquele espírito vem e o médium escreve aquilo. Só que daí a orientação que vem do comportamento da pessoa é algo, uma recomendação pueril, uma recomendação ridícula muitas vezes, como se fosse em nome de Jesus. Em nome de Deus, até o nome de um filme, né? Vocês sabem. Em nome de Deus, quantas loucuras na terra. Quantas guerras na terra em nome de Deus. Será que Deus queria isso mesmo? Que um irmão matasse o outro irmão? Destruísse por um quesito religião? Em nome de Deus. Em nome do Cristo, quanto juramento falso, quanta maldade. Então, é isso que nós temos que olhar, o conteúdo da mensagem, para ver se aquele espírito que se auto-identifica poderia mesmo ser o próprio. Seria preciso que se estivesse fascinado para se enganar. Se a recomendação é algo pueril, é algo ridículo, como é que nós vamos admitir que Jesus faria uma recomendação desse tipo? Isso só se a pessoa estivesse muito fascinada por aquele espírito que diz ser alguém importante e ela então
por vaidade, por orgulho, está fascinado e vai aceitar tudo aquilo como uma verdade inconteste. Esse é o cuidado. É verdadeiro para certos aspectos da linguagem que podem ser imitados. Sim, pode imitar. Em verdade vos digo, fora da caridade não há salvação, expressões que justificariam a presença de um espírito elevado. Mas se ele passa uma receitinha, uma informação, uma orientação infantilizada ou algo inadmissível ou algo que comprometesse a lei do amor, então o pensamento dele, o pensamento do espírito superior, ele não conseguiu imitar, porque ele jamais faria isso. Esse é nosso cuidado. Quando a gente lê um texto, diz, mas não é possível que, vamos pensar num escritor encarnado que a gente goste, tenha lido muita coisa dele, a gente conhece já o estilo dele, algumas frases, algumas palavras que fazem parte do seu repertório, do seu vocabulário, e de repente a gente lê alguma coisa assinado, supostamente assinado por aquele autor, e a gente diz, mas isso não é do fulano. Ele não escreveria uma coisa desse tipo. Isso aqui não é a linguagem dele, não é a forma dele se expressar, nem o conteúdo é de concordância com o seu modo de pensar. Então, este cuidado com encarnados é o mesmo com desencarnados. Nós temos que procurar conhecer o pensamento daquele espírito para justificar se seria ou não dele aquela comunicação que diz ser. Médium e evocador devem usar de toda a sua perspicácia e raciocínio para separar o verdadeiro do falso. A responsabilidade que o codificador Allan Kardec está colocando sobre os ombros dos médiums e dos evocadores ou doutrinadores ou conversadores, dos dirigentes, daqueles que estão em contato com o médium, assessorando a tarefa. Então ele está dizendo, esses têm que usar de toda a perspicácia. Então, anteninha ligada, fica atento, presta atenção, ouve aquilo, ouve a informação, às vezes até o tom em que a coisa é falada. Vamos ver, mas isso é uma característica deste médium, faz parte do vocabulário deste médium. Tudo isso tem que ser observado. E o raciocínio tem lógica. Essa informação, o conteúdo é aproveitável, vamos usar a nossa capacidade de pensar e não aceitar cegamente tudo, para separar o que é verdade e o que é falso. É só assim que nós vamos ter um pouco mais de condição de aceitação de algo ou não. E ele faz uma observação. Tanto para médiuns, né? O livro é livro dos médiuns, para os trabalhadores de um modo geral, que devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças e de que quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. Olha o alertinha. Quanto mais elevado é o nome que está ali, daquele que se apresenta, seja pela psicofonia ou pela psicografia, o relato assinado, quanto mais elevado é o nome, cuidado. Mais se deve desconfiar, mais se deve ter atenção antes de qualquer divulgação. Vamos ter atenção com o conteúdo, porque, queira ou não, o médium e que vai divulgar aquela mensagem, que vai publicar aquilo, vai passar adiante aquela informação, ele é responsável pelo que aquela mensagem possa fazer com a cabecinha do outro. É ele o responsável. Então, muitas vezes, vale mais calar do que falar. Lembram-se que Chico psicografou por 2 anos
mensagens atribuídas a Emmanuel. E psicografou, e depois de 2 anos, verdadeiramente, Emmanuel disse a ele, então agora nós vamos começar. Mas Emmanuel, e aquilo tudo que nós já fizemos durante 2 anos, ele joga tudo fora, era só um exercício. Agora que vem o conteúdo sério da história, agora que nós vamos começar. Naqueles 2 anos anteriores, poderia, eu não estou dizendo que seja, mas poderia até que um espírito da equipe de Emmanuel estivesse vindo treinar o Chico para o trabalho que iria se desenrolar, para depois o próprio mentor se fazer presente. Poderia. Invalidava aquelas páginas todas? Não invalidava. Mas o Chico não tinha recebido ordem de publicar. Ele foi muito obediente, ele guardou tudo aquilo porque não tinha ordem de publicação. Então tomemos cuidado, porque nós vamos ter a responsabilidade. Deixa eu ver que a Cláudia escreveu uma coisa muito comprida aqui para nós. Não é uma crítica, mas temos que ficar em alerta. Hoje, dentro das casas espíritas, temos média da comunicação dizendo ser André Luiz. Não é que não possa ser André Luiz, vai estar num trabalho mediúnico onde as pessoas vão só por causa própria, desculpe o desabafo. E é verdade, a Cláudia tem razão. Não é que não possa ser, mas vamos fazer uma peneirada boa, vamos nos afirmar. Tem tanto André Luiz, nós temos um aqui, agora, nesse instante, assistindo a aula conosco, assistindo este encontro conosco. Gosto muito desse André Luiz que está aqui. Temos vários. Com quem é que nós estamos falando? Com quem é que nós estamos dialogando? Então, nós precisamos, sim, ter muito cuidado com isso. E, às vezes, as pessoas vão só por conta disso ou vão só por conta própria de querer alguma coisa. A doutrina espírita é uma filosofia de vida. Ela traz para nós caminhos, nortes, trilhas a seguir. Tudo isso que acontece em questão mediúnica é para dar testemunha, para reforçar, é para mostrar que a vida continua e que todos temos responsabilidade com aquilo que fazemos da vida. Então, meus amigos, a questão que fecha esse capítulo da identidade dos espíritos que Kardec trouxe é essa. Os médios, os trabalhadores devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças. E hoje nós estamos vendo, no meio dos encarnados, coisas absurdas. No dito popular, a gente diria, até Deus duvida. Porque é muito absurdo a enganação, a falcatrua que a gente está vendo. Então, eles são, sim, capazes de todo tipo de trapaça. E que quanto mais elevado for o nome, fica essa ressalva final de Kardec para a identidade. Cuidado! Quanto mais conhecido e mais elevado for o nome, mais desconfiança deve provocar. E isso não é maldade, não. Mas é a questão de sabermos exatamente, de buscarmos bases sólidas para ter esta comprovação, para ter essa informação de uma forma mais precisa. Então, meus amigos, encerramos o capítulo 23. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos abrindo o capítulo 24, que tem como título Como distinguir, olha a preocupação de Kardec, como distinguir os espíritos bons dos maus espíritos. Porque nós estamos vendo a capacidade de enganar. Então, como distinguir? Se Deus quiser, estaremos juntos, né, para essas reflexões. E por hoje, vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a alegria de estarmos juntos, de podermos refletir um tanto mais e de podermos pensar seriamente
do que é que nós estamos fazendo de nossas vidas, do tempo que temos aqui como criaturas encarnadas. E qual a nossa atitude? Se queremos ser espíritos bons, qual seria a atitude ideal para que ao desencarnarmos já tenhamos praticado um pouquinho aqui e tenhamos condição de estarmos melhores do que quando aqui chegamos? Queremos hoje encerrar com aquele poema da Cora Coralina, que tem como título Não Sei. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, muita paz a todos, muita luz, que os bons amigos espirituais visitem os lares, amparem as famílias e todos aqueles que estão em sofrimento, em angústias e aflições. Deus ilumine. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser, quando, com a permissão divina, estaremos aqui às 20 horas para as nossas reflexões da obra O Pão Nosso na nossa noite de Evangelho. Muita paz, muita luz, muita alegria nos corações.